Quem sou eu? De onde eu vim? E o que estou fazendo aqui? Estas são perguntas que nos movem a investigar mais sobre a nossa vida, qual seu propósito e objetivo. A logosofia é uma ciência nova que revela conhecimentos de natureza transcendente, com o objetivo de conduzir o homem ao conhecimento de si mesmo, de Deus, do universo e de suas leis. A palavra intercâmbio é para a ciência logosófica a troca respeitável de ideias e pensamentos. A partir dessa troca, ampliamos nossas compreensões sobre o imenso mundo que existe dentro de nós. Por que pensamos? O que são os pensamentos? Como a mente funciona? Existe algo que transcende o mundo físico? O que é o mundo mental? É para tratar sobre estas e muitas outras inquietudes e conceitos que estamos lançando a série Intercâmbios. Toda segunda-feira do mês, 2 estudantes de logosofia irão intercambiar sobre um tema específico. E neste ano de 2021, nosso tema central será os mundos mentais. Bem-vindo à primeira temporada, que estreia agora e tem como tema a mente. E vamos começar com a pergunta: o que são os mundos mentais? Olá, meu nome é Paulo Honório, eu sou advogado, professor em curso de pós-graduação em Direito e estudioso da logosofia. Sejam bem-vindos ao primeiro intercâmbio. Intercâmbio é uma troca de ideias, que sugere a possibilidade de mudança em cada um. Então, para o nosso programa, a lógica aqui vai ser intercambiar ideias sobre temas tratados pela logosofia. E hoje vamos iniciar um ciclo de intercâmbios sobre o mundo mental. Todos sabem o que ele é. Um mundo invisível, onde habitam pensamentos, sentimentos, conhecimentos. Mas será que existe apenas um mundo mental ou são vários? Por que é importante saber sobre esses mundos? Então, para inaugurar esse ciclo, o nosso tema de hoje é Mundos Mentais, o que são? E para intercambiar comigo, tem aqui a Jussara Negromonte. Tudo bem, Jussara? Bem-vinda. Ela é líder de projetos na Delivery Associates, consultora na implementação de políticas públicas, mestre pela Universidade de Oxford e, como eu, estudiosa também da logosofia. Jussara, eu sei que você estuda esse assunto há bastante tempo, e Platão também já falava sobre o mundo das ideias, mundo sensível, mas tudo muito teórico. O que de prático que existe no conhecimento dos mundos mentais? E se você puder, por favor, diga para a gente o que você entende que eles sejam. Ei, Paulo. Bom, muito bom estar aqui hoje conversando com você. Então, a logosofia apresenta de maneira muito original o conceito de mundos mentais. Para a logosofia, nesses mundos se gestam, se desenvolvem e habitam as ideias, os objetivos, os anelos e toda classe de pensamentos que, em algum momento, vão se transformar em algo concreto no mundo físico. Ou seja, tudo que o homem fez em algum momento foi antes um pensamento no mundo mental. E transitar nos mundos mentais é como se fosse ingressar em um ambiente. A depender do conteúdo que existe ali, vamos sentir diferentes sensações. Quando entramos em um lugar, percebemos, por exemplo, que existe ali algo triste, algo feliz, um ambiente de competição, por exemplo. E às vezes a gente não percebe na hora, mas depois vamos sentindo o conteúdo desse ambiente e como que ele nos afeta. Não sei se você já observou, Paulo, como são diferentes os mundos mentais da cidade e do campo, por exemplo. Ou os tipos de pensamento que encontramos em uma cidade como Belo Horizonte, onde a gente está, ou São Paulo, Nova York, ou uma cidade do interior do Brasil, por exemplo. Ou que encontramos em uma empresa, em um parque de diversões. Ou seja, cada ambiente tem sua classe de pensamentos vinculados às pessoas que ali frequentam e os objetivos que elas possuem e que se refletem nesse ambiente, ou mesmo o grau de conhecimento e capacidade que alcançaram. Eu fiquei pensando numa analogia, assim, para
para esse tema, é quase como que se os mundos mentais fossem como o ar que respiramos, que são, afinal, um reflexo das atividades ou biológicas ou industriais de determinada região. Então, o ar de uma região será tanto mais concentrado de um gás, ou será mais puro, a partir desse produto, né, dessa região. Então, é como se os mundos mentais fossem, assim, uma consequência dos pensamentos que são produzidos por essas unidades individuais, ou seja, por essas pessoas, né? São mundos vivos, né, Jussara? Em movimento constante, né? Isso que você falou, né? Essas suas ideias sugerem que os mundos mentais, então, interferem, né, na nossa vida e até mesmo na nossa saúde, né? E eu concordo plenamente. Eu acho, inclusive, que é uma responsabilidade, né, de cada um cuidar para que o ambiente mental de cada lugar que frequenta, né, seja o melhor possível, evitando, né, por exemplo, pensamentos de pessimismo, né, de alarmismo, que deixam o ambiente carregado, né. Uma coisa simples, né, que eu tento fazer é não trazer problemas do trabalho para dentro de casa, né. Acho que muita gente faz isso, né, e observa, né, sem dúvida, os benefícios, né, mas não se dão conta, né, que o benefício está justamente nesse saneamento, né, do ambiente mental. Agora, como é que acontece, Jussara, essa integração, né, entre cada um de nós e os mundos mentais? A gente tem também, né, um mundo mental individual? Como é que é isso? Essa é uma boa pergunta, Paulo. A logosofia apresenta esse conceito de mundo mental interno. Então, assim, além dos ambientes mentais que nós frequentamos, né, além dos mundos mentais que nós frequentamos, existe um mundo que cada um de nós tem dentro de si e é formado pelos pensamentos que habitam nossa mente. E o interessante é que esses pensamentos podem ser tanto criados por nós mesmos ou criados por outras pessoas, né? E ingressam na nossa mente, ingressam nesse nosso mundo mental interno. Então, vou te falar um exemplo aqui que eu pensei por alto. Uma criança, por exemplo, ela não vai criar sozinha um pensamento de arrumar a cama todos os dias. Esse é um pensamento que os seus pais vão lhe ensinar, né? E que com muito esforço eles ajudam a cultivar em sua mente, no seu ambiente mental. E que, felizmente, com o passar do tempo, felizmente, passa a ser algo seu, né? Então, esse mundo mental, ele pode ter tanto essa produção própria de pensamentos, quanto podem ter pensamentos que ingressam, né, nesse mundo mental. E esse mundo mental interno é aquele que permite com que eu entre em contato com outros mundos que estão fora de mim, e que eu possa interagir com eles. Então, você já parou para pensar, por exemplo, na sua rotina? Desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, né? Quais são as causas ou as motivações daquilo que você faz? Então, você se levanta pela manhã, vai para o trabalho, encara o trânsito, resolve um problema, um desafio no ambiente profissional, encontra com os amigos depois, às vezes para jogar um futebol, chega em casa, janta com a família, enfim, todas essas atividades que fazem parte de um dia comum de cada um de nós. A gente pode vivê-lo assim externamente, mas o que se passa internamente? Né? Assim, o que cada um sente dentro de si, como que isso se relaciona com esse ambiente externo? Né? Quais são os pensamentos, observações, reações, reflexões que fazemos dentro desse nosso mundo particular e como que eles nos ajudam a resolver ou mesmo criar problemas para nós mesmos? Às vezes, é interessante, às vezes a gente se sente mal por alguma causa teoricamente inexistente, ou mesmo saímos de alguma reunião ou ambiente que nos faz ter ideias inovadoras e férteis, por exemplo. Ou seja, qual que é mesmo esse poder que esses mundos mentais exercem sobre nós? E eu tenho consciência desses movimentos internos? E uma coisa que eu já observei, Paulo, é que na maioria das vezes não. Esse exercício, essa prática consciente de acompanhar esse movimento dos pensamentos não nos foi ensinada nem pelos nossos pais, nem pelas escolas, né? E muitas das vezes porque eles mesmos não sabiam, não tinham esse conhecimento. E por isso, na maioria das vezes, nós habitamos esses mundos mentais sem nos dar conta de que classe de pensamentos que há ali e como que isso interfere na nossa vida. Mas o mais interessante é que a logosofia não só apresenta o conceito de mundos mentais, como também as ferramentas para a gente transitar neles. Uma vez que, como no mundo físico, esses mundos também têm suas próprias leis.
E através dessa disciplina, eu vou aprendendo a identificar, a selecionar e fazer uso de toda classe de pensamentos que existem nesses mundos mentais de uma forma mais consciente. Bem como também criando defesas para aquilo que não contribui para o meu equilíbrio interno e para o alcance dos meus objetivos. Jussara, esse mundo interno, né, a que a logosofia se refere, que é de essência mental, né, ele é formado, você falou de pensamentos, né, mas ele é formado também por uma série de equipamentos, né, aquelas faculdades, né, que muito já se diz sobre elas, né, mas não só da mente, mas também da própria sensibilidade, e que essas faculdades, né, dão a cada um de nós, né, possibilidades extraordinárias. Então, a capacidade criadora, por exemplo, que decorre, né, da faculdade de pensar, tudo aquilo que a gente chama de progresso no mundo, né, decorre, obviamente, da possibilidade que o ser humano tem de criar coisas, né, que vêm dessa faculdade de pensar, né, seja na ciência, né, na literatura, nas artes, tudo nasce, como você colocou muito bem, né, primeiro na mente, para depois concretizar no mundo. E essa capacidade criadora, né, da mente, ela sofre, né, a influência de uma série de fatores, né, muito interessantes e que eu acho que ainda são desconhecidos, né, talvez para boa parte da humanidade. Talvez um exemplo disso seja o que ficou conhecido aí como o sonho de Mendeleev, né, aquele russo que tinha, né, o objetivo de tentar organizar os elementos químicos, né, que vinham sendo descobertos. E aí, preocupado, né, em como fazer isso, ele dorme, né, e sonha com a tabela periódica, né? E aí depois, obviamente, concretiza isso, né, e beneficia toda a humanidade, né, com essa criação da sua mente, né? E quantos de nós, né, vários, né, aqui no escritório mesmo, né, várias vezes eu escuto isso, não, vamos dormir sobre o problema, né? Quer dizer, que mistérios, né, vamos dizer que estão por trás, né, dessa afirmação, né, sabendo que muitas vezes ali no dia seguinte, né, depois de ter dormido sobre o problema, vão ser encontradas, né, soluções melhores, né, muitas vezes do que aquelas que a gente poderia tomar ali por impulso, né. Então, esse conhecimento, né, Jussara, do mundo interno e o domínio, né, eu acho, desse mundo, que tem que ser naturalmente gradual, né, inclusive dessa capacidade criadora da mente, né, eu acho que talvez seja um dos pontos mais importantes sobre esse conhecimento dos mundos mentais, porque afeta tudo, né, afeta todos os campos da vida, o profissional, né, o familiar, o social e principalmente essa vida interna, né, que a logosofia apresenta como algo inviolável, né, que pertence intimamente a cada um. Eu tenho aprendido, né, com a logosofia que a causa primeira da vida do homem é a sua mente. E eu acho que isso significa, né, que a vida que eu quero viver, ela tem que ser criada primeiro na minha mente, né, com todos os seus detalhes, especificidades, né. E eu acho que ali, né, quando eu vou formando essa imagem, né, da vida que eu quero viver, eu tenho a oportunidade, né, de fazer com que a minha consciência, né, que a minha sensibilidade atue e aprove, né, essas escolhas mentais, né, que eu vou fazendo da vida, né, que eu quero viver. E aí depois, né, que essa imagem já foi criada, é só colocar na prática, né? Só colocar na prática, né? Mas fica mais fácil, né, praticar quando essa imagem já existe, né? E eu já tenho um norte, né, um rumo, né? E isso se aplica a detalhes, né, do dia a dia, né? Então, só para te dar um exemplo, né, toda quinta-feira eu dou uma mentoria de carreira, né, para um dos advogados da minha equipe. Então, eles vão revezando, né? Cada quinta-feira é um. E é um momento muito interessante, né, porque além de falar sobre a carreira, né, sobre a profissão, eu posso escutar cada um deles e acabar dando conselho de vida mesmo, né? Então, o exercício que eu faço, né, eu tento fazer, antes de entrar nessas reuniões com esses advogados, nessa mentoria, né, exatamente pensar como que eu quero viver essa experiência antes, né, e formar a imagem, né, daquilo que eu quero levar, né, do quais são os objetivos que eu quero cumprir com cada uma dessas reuniões, né? E viver isso mentalmente, né, por antecipação, traz felicidade, assim como ocorre, né, em qualquer coisa que eu vivo mentalmente por antecipação, porque me permite decidir o que eu vou viver, ou pelo menos como, né, eu vou viver coisas que inevitavelmente já vão acontecer, né. Mas eu queria escutar também suas experiências, Sara, sobre esse mundo mental interno, né? O que você acha? O que você tem vivido relacionado a isso? Então, Paulo, enquanto você foi falando, eu me recordei de talvez uma das primeiras vezes que eu tomei contato
e tomei consciência mesmo da existência desse mundo mental. Eu devia ter, assim, em torno de 15, 16 anos, estava na escola, né? E havia uma fofoca correndo sobre uma colega. E era uma colega que era uma amiga que eu tinha. E a gente estava, assim, numa roda de conversa e todos falavam de uma atitude daquela pessoa. Mas eu gostava muito dela e, sinceramente, eu sentia que eu não tinha elemento suficiente para julgar aquela atitude. Mas os ambientes, os pensamentos no ambiente mental eram tão fortes que eu deixei com que aquilo ali me afetasse. E acabei também tecendo alguns comentários sobre, entrando na roda ali, entrando na conversa sobre aquela colega. E foi muito interessante porque depois, indo para casa, eu senti uma angústia muito grande. Eu senti algo muito... me senti mal mesmo. E naquela época eu não soube explicar muito bem o porquê daquela sensação. Mais tarde eu fui compreender que aquela dor quase que física que eu senti foi causada por um pensamento externo que havia entrado no meu mundo interno e me feito agir de uma forma que eu não queria, que não era o meu objetivo. Indo contra, inclusive, um sentimento de amizade e carinho que eu havia cultivado por alguém. Eu não sei se você já viveu algo parecido, assim, de às vezes tentar se conter, né, ou tentar não deixar, não falar algo, ou mesmo às vezes nem ter pensado aquilo, e esse pensamento induzir com que você pense determinada coisa, ou que você faça determinada coisa, né? Eu já vivi experiências assim muitas vezes. Em uma outra ocasião, eu me recordo que eu havia recém começado meus estudos de logosofia, e eu estava na fila de uma copiadora aqui perto de casa, e todos nós estávamos esperando a funcionária imprimir uns documentos. E ela era uma funcionária nova, dava para ver porque ela estava usando um crachá, né, de pessoa que está em treinamento, e demorava mais para fazer a sua função, para imprimir os documentos, do que os demais funcionários, pelo simples fato de realmente estar aprendendo. Só que todos ali estavam muito ansiosos, e era claro ver nas fisionomias de todos a impaciência atuando. E eu também comecei a me sentir bastante impaciente, porque naquele dia eu tinha diversas tarefas para cumprir e não podia perder, né, perder muito tempo ali. E aí, naquele momento, eu me recordei de quando eu comecei a realizar uma tarefa nova pela primeira vez, um trabalho que eu tinha começado há um tempo atrás, e eu tinha que também aprender novas tarefas. E eu não sabia quase nada sobre como fazer aquele trabalho, mas tinha muita vontade de aprender. E na época eu havia recebido dos meus colegas muito suporte. E dentro de mais ou menos uns 3 meses, eu já estava desempenhando minhas tarefas com mais eficiência. E aí eu me transportei, me coloquei no lugar daquela funcionária e pensei assim, ela tem vontade de aprender? Ela está demonstrando vontade de aprender? Né? Sim, está demonstrando muita vontade. Então, por que eu não posso ter essa mesma paciência com ela? Será que com esse mesmo tempo que eu levei, em torno de 2 a 3 meses, talvez até menos, ela não vai estar também desempenhando a tarefa dela de uma forma mais eficiente? E aí eu pensei assim, o que eu posso fazer nessa situação para interferir positivamente nesse ambiente mental? E aí foi engraçado que eu falei alto, assim, para que todos da fila pudessem ouvir. Falei me dirigindo a ela, né? Eu disse assim, você sabe que eu também já estive em seu lugar, aprendendo uma coisa nova pela primeira vez, com vários clientes esperando, inclusive me olhando? E aí eu disse a ela que eu sei que não é uma posição fácil, ainda mais com esse tanto de papéis que estavam literalmente se empilhando na frente dela. Mas eu falei com ela, olha, vai dar tudo certo. Em 3 meses eu quero, inclusive, voltar aqui e ver como que você está. E aí ela olhou assim para mim rapidamente, com um sorrisinho no canto da boca, né, meio amarelo. Mas o mais interessante foi ver a reação das pessoas na fila, né? Assim, eu vi que na hora eles já se recolocaram, né? As suas fisionomias, inclusive, mudaram. Aqueles mais ansiosos, às vezes, até saíram da fila, foram fazer uma ligação, ou mesmo buscar alguma coisa ali para passar o tempo. Eu vi que, inclusive, as fisionomias mudaram. Então, naquele momento, eu observei como que um pensamento meu foi capaz de interferir positivamente no ambiente. E isso só foi possível, Paulo, porque eu estava atenta naquela hora para identificar o que estava presente, tanto no mundo mental,
externo quanto no meu mundo mental interno. É muito interessante, Sara. E eu acho assim, são coisas que todo mundo vive, né? Todo mundo já passou por isso, né? E acho que prova realmente o que nós falamos antes, né? Que realmente esse mundo, os mundos mentais, né, interferem diretamente, né, nos ambientes, né, que a gente frequenta, e obviamente, né, nos levam a ter sensações, né, positivas, negativas, né, em razão exatamente desses pensamentos, sobretudo, né, que estão em cada um desses mundos mentais, né. Então acho que assim, com tudo isso que a gente já conversou até agora, talvez já seja possível, né, afirmar com alguma convicção que existem, né, diversos mundos mentais, né, e talvez eu diria que superpostos, né, em camadas tão mais acessíveis, né, quanto mais conhecimento se tenha, né, para poder atuar naquela determinada camada, né, de mundo mental, né. Então, por exemplo, a mídia, né, todos os dias lança uma série de pensamentos na cultura, né, o que ouvir, como se vestir, o que comer, para onde viajar, né. Isso é a base do marketing, né. Então, é claro que isso funciona, né, e funciona em massa, né? Então, quer dizer, existe um mundo mental, né, que é comum a todos, onde imperam, né, esses pensamentos que dominam a cultura ou as culturas, né, de um modo geral, na sociedade, né. Mas existem também outras camadas, né. Por exemplo, tem a camada, vamos dizer assim, de um mundo mental científico, vamos colocar assim, né, em que para você penetrar nesse mundo mental, para você acessar esse mundo mental, você tem que ser versado em algum grau sobre ciência, né. Uma pessoa, por exemplo, que não teve a oportunidade de ter uma educação formal, claro que ela vai ter muita dificuldade, né, não só de acessar essa camada, né, de mundo mental, como também, e sobretudo, né, de lançar os seus próprios pensamentos ali, né, interferindo, por exemplo, no rumo de algum tipo de estudo científico, né, ou no avanço de alguma ciência específica, né. Então, acho que talvez isso mostre, né, que todos nós temos acesso a determinados mundos mentais e não temos acesso a outros, né? E o que determina esse acesso a uns e o não acesso a outros, né, é exatamente o conhecimento, né, que cada um tem ou não tem, né? Agora, pensando nisso, né, eu estava refletindo se não existe então um mundo mental, né, uma camada, né, de mundo mental onde habitem, né, esses conhecimentos mãe do universo, né? Porque eu acho que essa é uma busca, né, que talvez boa parte, né, dos cientistas já intuiu. A existência, né, talvez de um mundo mental que a gente pudesse chamar aqui, por exemplo, o mundo mental da criação, né, que é um termo que a logosofia usa, né. O Newton, por exemplo, né, o livro dele, Princípio, mostra isso, né, e vários outros, ele dedicou a sua obra a Deus, né, ele entendia que quanto mais ele avançava, né, na descoberta dessas leis físicas, né, que regem o universo, mais ele se aproximava do conhecimento de Deus, né, desses pensamentos mãe que estruturam, né, o universo de forma permanente, né. O Marcelo Gleiser, né, cientista brasileiro, também é muito conhecido, né, mas em certo tom de crítica, ele no livro Criação Imperfeita, né, ele faz referência aos cientistas, né, buscando ali uma teoria de tudo, né, como ali no filme, uma equação simples, né, elegante que explique todo o universo, que isso seria nada mais do que transformar os seus laboratórios em um altar, né, uma espécie de altar onde eles buscassem a sua conexão metafísica com Deus, né. Agora, pegando isso, né, que eu acho que faz parte, talvez, da própria experiência humana, né, e falando um pouco sobre o que a logosofia apresenta sobre essa realidade, o que me chama a atenção na logosofia é que ela me dá a oportunidade, né, de perceber esse mundo mental, né, da criação em aspectos muito simples da vida. Quer dizer, eu não preciso descobrir uma lei da gravidade, né, para entender isso, né. É o que o Gonzalo Pecote chama, né, de, por exemplo, linguagem do criador, né. Então, eu fico refletindo o seguinte, olha, entre infinitas possibilidades, né, que o nosso universo poderia ter, né, tanto no aspecto físico, né, como no mental, o universo é esse aqui, né. Então a gente tem um tempo, né, que começou com a própria origem do universo e que segue, né, como uma espécie de rio, sempre para frente, né, e que faz com que eu tenha, por exemplo, segurança de que amanhã não vai ser ontem, né, e exatamente em razão disso eu consigo fazer planos, né. Só que poderia não ser assim, né.
Outra coisa que me chama atenção, né, é que a vida como nós conhecemos, né, ela se confunde com o próprio movimento do universo, né, porque onde não tem movimento, também não tem vida, né, a vida cessa quando o movimento acaba. Isso é provado por várias formas, né, por exemplo, um membro, né, que você tem que mobilizar, você vê que ele vai definhando. Né? Então, é assim com tudo, né, eu acho que isso, por si só, é uma lição também para a vida mental, né, se a minha vida mental não tiver movimento, ela morre, né? Tem um mecanismo hereditário, né, que não é só biológico, porque eu consigo herdar, né, os frutos dos meus próprios esforços, né, ou dos meus erros, e por aí em diante, né? Então, Jussara, queria te perguntar o seguinte: podemos dizer então que a gente vive em um universo com regras eternas, né, que não mudam, né? Como é que você vê isso? Paulo, eu acho que isso faz muito sentido. E eu vejo que as experiências da vida vão nos fazendo entender cada vez mais esse mundo mental dos pensamentos da criação, porque vai nos permitindo acessá-los. É como se cada experiência que a gente vivesse, se a gente souber aproveitar bem dela, a gente vai conseguindo acessar esses pensamentos. Ou seja, quanto mais atento nós estamos, mais conseguimos aproveitar essas experiências e fazer com que elas sejam oportunidades para captar esses elementos. Eu vejo as minhas amigas, por exemplo, que são mães. E todo esse amor que elas me contam que sentem quando nasce um filho. E dessa realidade mesmo de formar uma nova família. Elas, assim, todas me contam que esse é um sentimento muito grande, que elas não conseguem nem explicar em palavras. E eu intuo que realmente deve ser isso. Eu ainda não tenho filhos, mas eu consigo intuir, pela experiência delas, o que isso possa ser. Mas eu sinto que aí existe uma grande verdade sobre o que é o amor, sobre a família, sobre as próprias leis de herança e evolução, que estão descritas nessas leis e nessas verdades da criação. Da mesma forma, por exemplo, quando perdemos um familiar, um ser querido. Eu me recordo que quando eu perdi um parente muito próximo, eu senti uma sensação de gratidão muito grande por ter podido, pelo tempo físico que eu tive, compartilhar minha vida com aquela pessoa. E ao contrário de me sentir triste assim por um longo período, né, que é esse luto que eu sinto que existe hoje, esse conceito do luto que perdure muito, né? Esse sofrimento muito grande por perder uma pessoa. Foi interessante que, ao contrário de sentir isso, logicamente que eu fiquei triste, mas eu senti assim, uma sensação de gratidão, de carinho, de alegria por poder ter convivido com aquela pessoa por tanto tempo. Isso me invadiu. E eu percebi que, com essa experiência, eu comecei a entender um pouco mais sobre o próprio conceito de morte, que faz parte da criação. E que, na minha opinião, é um conceito ainda bastante tergiversado e confuso para a grande maioria das pessoas. E isso me fez questionar se, de fato, esse é o verdadeiro conceito que devemos buscar e praticar, ou se existe realmente um conceito de morte que faz parte da criação e eu devo tentar entender, buscar esse verdadeiro conceito, né? Porque esses grandes conceitos de vida, de morte, eu sinto que existe ainda muitas ideias equivocadas que fazem parte desses mundos mentais e que eu tenho que realmente buscar entender. É esse conceito mesmo? Ou como que eu posso buscar o conceito verdadeiro das coisas, né? Eu vejo dessa forma também. E você falando aí, né, dessa questão de perder familiares, né, eu recordei aqui quando meu pai faleceu, né, e eu senti, né, muito intensamente algo que a logosofia apresenta, né, quando ele faleceu, que é muito lógico, né, que não morre o que em verdade havia de mortal, né, na alma daqueles que ao desprenderem-se, né, dessa forma física, permanecem presentes na recordação de todos, né. Eu acho isso absolutamente lógico, né, quer dizer, não pode morrer aquilo que já era imortal, né. E apesar de ser algo lógico, né, eu entendo que é algo extremamente profundo também, né, que está vinculado a isso, né, que você falou, né, dos pensamentos que talvez sejam esses pensamentos mãe, né, da criação. Acho que experimentar, né, essa imortalidade em vida, né, talvez seja uma dessas formas, né, de se vincular com o mundo mental da criação, né, que sustenta todos os outros e a própria estrutura, né, daquilo que a gente entende, né, acaba chamando de realidade. E eu acho que tem algo muito prático aqui, né?
que é exatamente quando o meu mundo interno se conecta, né, com esse mundo mental da criação. Então, por exemplo, né, para me propor a viver, né, de uma forma que eu ainda não vivo, né, para ser o que eu ainda não sou, eu preciso entender, né, o que eu devo ser. E essa compreensão, né, do que eu devo ser, eu vejo que ela tem que ser formar, né? Essa compreensão ela nada mais é do que formar uma imagem de mim mesmo agindo, né, me comportando de uma determinada forma que eu ainda não faço, né? Então, por exemplo, se eu quero ser disciplinado, né, o primeiro passo é entender, né, formar uma imagem do que é disciplina. Né? Se eu quero ser mais humilde, né, então eu preciso entender o que é essa verdadeira humildade, né? Mas onde que esses conceitos, né, que esses conhecimentos estão, né? Então, eu vejo que eles estão exatamente no mundo mental da criação, né? E também espalhados, né, em cada um de nós. Por exemplo, olhando para você aqui, Jussara, eu vejo claramente que você tem uma série de valores que eu não tenho, né? E outros que você tem diferente, né, do que eu tenho. Então, acho que talvez um primeiro passo, né, seja também compreender no outro, valorizar, né, no outro aquilo que me falta, né? Eu vejo que essa é uma forma, né, de me vincular com esses pensamentos do mundo mental da criação. Só que o exercício não pode parar aí, quer dizer, não é só ficar admirando o outro, né? Depois eu preciso voltar, né, para o meu mundo interno e tentar adaptar, né, encaixar aquilo, né, que a Jussara tem e que me falta, mas pensando, né, como que seria a minha forma de ser, como que seria a minha conduta, né, como que seria a minha vida com isso que ela tem, né, e que me falta, né? E eu posso fazer isso de várias formas, né? Por exemplo, eu posso reviver mentalmente uma situação que eu já vivi de uma forma que eu não gostei, né? E aí tentar projetar como que seria eu mesmo vivendo aquela mesma situação, mas com esse elemento, né, que eu quero ter, com esse valor, por exemplo, que a Jussara tem, que eu não tenho, né? Ou eu posso projetar, né, como que seria a minha conduta em diversas situações que são rotineiras, né, que fazem parte do meu dia a dia, né? Uma conversa com a esposa, né? Uma reunião no escritório, quando surge um problema, como é que eu me comporto, né? Qual é a minha primeira reação diante do problema, enfim. Acho que todas essas coisas, né, que obviamente eu já sei mais ou menos como é que eu me comporto, né, eu posso refletir se eu quero continuar sendo daquela forma, mas para que eu consiga mudar, eu preciso antes formar essa imagem do acerto, né? Tão mais específica, né, prática, quanto seja possível, né? E tudo isso mentalmente, né? Quer dizer, é uma experiência que me conecta a partir do meu próprio mundo, né, com outros mundos mentais, né? Inclusive eu acho que esse mundo, né, onde talvez esses conceitos ideais, né, ou base da criação estejam, né, onde os conhecimentos estejam, né? Bom, Sara, eu acho que a gente pode dizer que depois, né, de tudo isso que a gente falou, né, o desafio agora é colocar em prática, né, é pensar nessas questões todas, né, vinculadas à própria vida, né, e depois estudar também, né, o resultado, né, dessas experiências e seguir naturalmente, né, melhorando. Mas está de bom tamanho, né, para o primeiro intercâmbios, né? O ciclo, né, sobre o mundo mental está só começando, né? A gente vai ter uma próxima reunião em abril e certamente vamos ter, né, um excelente intercâmbio também da outra vez, né? Eu gostei muito, né, de conversar com você. Muito obrigado, né? E, né, eu acho que eu fico o convite aí para todos seguirem acompanhando, né, o canal da Logosofia em Minas Gerais e os próximos eventos. Eu também gostei muito, Paulo. Obrigada pela conversa. Até a próxima. Até a próxima.